E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Santa Casa do ano de 2023, que fala para a gente o seguinte: analise a figura que representa a curva característica de certo tipo de LED. Um LED desse tipo foi associado em série com um resistor ôhmico de resistência 330 ohm, e esse conjunto foi ligado aos terminais de uma bateria ideal. Nessa situação, a intensidade da corrente elétrica que se estabeleceu no circuito foi de 20 miliamperes. A força eletromotriz dessa bateria é igual a quanto? Gente, vamos entender o que aconteceu. A gente vai ter um LED, que eu vou representar por essa bolinha Xzinho, associado em série com um resistor ôhmico. E eles estão conectados a uma bateria. Ele fala para a gente que a corrente que passa pelo circuito foi de 20 miliamperes. Ou seja, quando você tem uma associação em série, a corrente que passa em um elemento é a mesma corrente que passa em todos os elementos. Então, vai passar 20 miliamperes pelo LED e 20 miliamperes pelo resistor. E ele te pergunta qual é o valor da força eletromotriz dessa bateria. Por essa bateria ser ideal, ela não tem resistência interna. Então, a gente pode associar essa força eletromotriz a DDP da bateria, justamente porque ela é ideal, ela não tem resistência interna. Então, eu preciso descobrir qual é o U dessa bateria. Essa é a pergunta que ele faz para a gente. Em uma associação em série, a DDP é dividida para cada elemento. Então, eu preciso descobrir quanto que o LED consome e quanto esse resistor consome. Vamos calcular a DDP dissipada pelo resistor. Como ele é um resistor ôhmico, a gente pode utilizar a primeira lei de Ohm, dada por U igual a R vezes I. A corrente não é legal a gente ficar usando em miliampere, não. A gente, antes de usar essa expressão, a gente vai passar de miliampere para ampere. Toda vez que você vai passar de miliampere para ampere, você precisa dividir por 1000. Então, o valor da corrente que passa pelos elementos, né, pelo LED e pelo resistor é 20 divididos por 1000. Você pode dar uma cortadinha aqui no zero, não vai fazer mal a ninguém. Você vai encontrar 2 divididos por 100 amperes. Agora, a gente vai calcular a DDP dissipada por esse resistor. A gente vai ter que U é igual a R vezes I. Vou substituir os valores. O valor do resistor, que ele tem uma resistência de 330, e o valor da corrente. Essa corrente é 2 divididos por 100. Fazendo a continha, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte: 330 vezes 2 vai dar 660, divididos por 100. Posso cortar um zero de cima com um zero de baixo, você vai ter 66 por 10, e isso vai dar 6,6 volts. Beleza, então a bateria precisa ter no mínimo 6,6 volts para funcionar. Só para alimentar o resistor, ainda falta o LED. Então, tu já podia excluir essa opção, essa opção, essa opção. E, cara, eu excluiria a 6,6 também, porque ainda falta contar a DDP do LED. Você não pode, de forma nenhuma, descontar a DDP que o LED consome. A DDP da bateria é sempre a soma de cada um dos elementos que compõem o circuito. Então, como que eu faço para descobrir o motivo? Como que eu faço para saber que é 9 volts, né, que já é o nosso gabarito? Eu vou olhar o seguinte: a minha bateria ela vai passar por uma corrente de 20 miliamperes. Eu vou vir aqui no meu gráfico, ó, 20 miliamperes está batendo exatamente nesse ponto, que equivale a uma DDP de 2,4. Então, a DDP dissipada pelo LED é 2,4 volts.
Eu quero descobrir a DDP total. Eu só preciso fazer o quê? Somar. Somar como, Luiz? 6,6 mais 2,4. E isso vai fazer com que o valor que eu encontre seja 9 volts. E assim eu encerro a questão. E vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.